porque nós temos hoje um avião saindo do Brasil, o KC-390, com insumos, com ajuda humanitária, com o objetivo de trazer brasileiros. Já já eu vou a Brasília, ou melhor, aqui em São Paulo, falar com a Beatriz Manfredini, mas antes eu quero falar com o Paulo Pozonovic. Paulo, o ministro Carlos França inicia hoje uma visita a Portugal. Estão agendados encontros com o presidente Marcelo Rebelo e com o ministro de Negócios Estrangeiros, o Augusto Santos Silva, entre outras nações. Isso é uma informação que saiu agora do Itamaraty e também, de acordo com o Itamaraty, o chanceler brasileiro seguirá para a Polônia, onde acompanhará o trabalho de apoio do Itamaraty ao grupo de brasileiros retirados da Ucrânia e seu embarque de volta ao Brasil. Em Varsóvia, estará presente na chegada da doação brasileira de ajuda humanitária à Ucrânia. Essa doação, Pozonovic, está prevista para chegar em território na Varsóvia na quinta-feira. William, eu acho que o governo brasileiro, no final das contas, está cumprindo, né, o seu papel ali, tanto se posicionando com alguma firmeza na ONU. Existe aí todo um debate, né, se a firmeza que o Brasil demonstrou é suficiente ou se o Brasil deveria ser mais firme ainda do que foi, e também está distribuindo ajuda humanitária, defendendo aí a criação desses corredores também humanitários, cessar-fogo. A paz está fazendo o seu papel, está agindo com cautela nessas horas. Cautela que é um valor até conservador, né? Já que a gente falou aqui que tem muita gente acreditando que Putin defende valores conservadores, ele não defende. A cautela é um deles. Eu acompanhei aqui na Jovem Pan, né, na quinta-feira, um debate aí muito acalorado sobre qual deveria ser o papel do presidente da República neste momento, e eu fui um dos até que eu cobrei bastante o presidente. Acho que o presidente deveria se posicionar com mais firmeza. Mas aí, depois do debate, William, eu confesso que repensei e realmente eu estou satisfeito com o modo de atuar e o papel do governo, que é o que realmente importa neste momento, né? O que o governo brasileiro se posicione aí claramente, não só contra a guerra, mas que reconheça que a Rússia invadiu a Ucrânia, a Rússia é um país agressor. E aí, o Marco Antônio, isso mostra uma maturidade, apesar de todos os questionamentos e tentativa por parte da esquerda em atacar o governo brasileiro, falando que o governo não estava sendo omisso, que não estava se pronunciando. O protocolo foi seguido e as regras foram pré-estabelecidas. E o recado foi dado e a ajuda está acontecendo, ou seja, tudo acontecendo como tinha que acontecer no tempo certo. Exato, William. A esquerda, ela usa uma cortina de fumaça com base nessa visão estética de mundo para querer sempre discutir algo relacionado à nuance. Então ele deveria ter se posicionado com mais ênfase, ou com maior ênfase, por exemplo. Eu até concordo, acho interessante a defesa intransigente dos valores ocidentais relacionados à liberdade, né? Isso daí é fundamental. Agora, do ponto de vista pragmático, o governo acertou em cheio em todas as questões relacionadas à invasão da Rússia na Ucrânia. Então, é importante também entender por que essas cortinas de fumaça são levantadas. Tem vários debates sérios para serem feitos aqui no Brasil que são adiados por conta da mídia também, né, da velha imprensa, incorporando essa visão estética de mundo no ciclo midiático. Então, quando a gente fala de invasão da Rússia na Ucrânia, a primeira coisa que vem na minha cabeça, eu entendo o conflito, me solidarizo com a população ucraniana que está sofrendo, acho que é complicada a situação das pessoas que estão lá, dos civis principalmente, porém abre uma oportunidade aqui para discutirmos questão relacionada à autossuficiência do Brasil na exploração de cloreto de potássio. E isso não pode atrapalhar, né, a gente no que se refere a uma agenda legislativa que pode ser muito positiva para o país. Então, eu acho que muita dessa cortina de fumaça tem que ser filtrada, por exemplo, e é muito bem filtrada pela audiência da Jovem Pan, porque existe um espaço de debate que vai além dessa visão estética de mundo. Ele deveria se posicionar com maior firmeza, mas ele está enviando o avião com suprimentos e para pegar os brasileiros que estão fugindo da zona de conflito. Existe uma série de medidas que foram tomadas no ambiente tributário brasileiro de desoneração fiscal. Tem uma série de elementos que são feitos pelo governo federal que tem que ser colocados em perspectiva muito mais do que a ênfase do discurso do Bolsonaro ou não. Bom, vamos aproveitar. Luca Bassani, nós estamos observando, olha,
O Luca caiu a comunicação com o Luca Bassani, não tinham me avisado isso, então vamos me avisando, gente. Quando cair a comunicação, me avisa para eu não chamar. A Beatriz Manfredini já está posicionada para a gente falar do KC-390. Por volta das 3 horas da tarde, no horário do Brasil, nós vamos ter este embarque para a Polônia de um avião de grande porte da FAB, um KC-390 com ajuda humanitária. Então, quais serão as missões desta aeronave na área de conflito, Beatriz? São 2 missões, né, William? Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. A primeira missão, então, é que essa aeronave, ela embarca hoje por volta das 3 horas de Brasília, como você comentou, com 1,5 toneladas, um pouco mais de 1,5 toneladas de suprimentos. A gente fala de suprimentos, são alimentos, né, medicamentos e também aqueles itens básicos que as pessoas precisam. E todos esses itens, então, serão levados para Varsóvia, a capital da Polônia. É lá que vai desembarcar essa aeronave da Força Aérea Brasileira. Aí a segunda missão é resgatar brasileiros que fugiram da Ucrânia. Quando a aeronave retornar para o Brasil, ela vai trazer essas pessoas, né? Então o trajeto é o seguinte: a aeronave deixa Brasília hoje às 3 horas da tarde e aí ela desembarca em Varsóvia, na Polônia, na quarta-feira. Demora um pouquinho porque essa aeronave vai fazer algumas paradas. A primeira aqui mesmo no Brasil, em Recife, depois em Cabo Verde e uma terceira parada em Lisboa, e aí sim chega na Polônia. Aí então distribui esses itens, esses alimentos e medicamentos, pega os brasileiros e retorna para o Brasil na quinta-feira. Essa é a previsão. Eu conversei com o Itamaraty agora cedo e eu perguntei, né, se tem expectativa de quantas pessoas que eles vão buscar ali na Polônia, quantas trarão aqui para o Brasil. Eles me disseram que não tem uma lista, não tem essa estimativa disponível, mas o que a gente sabe é que dentro dessa aeronave cabem 80 pessoas, então até 80 brasileiros podem desembarcar por aqui na quinta-feira. Até agora, o governo brasileiro já resgatou 150 pessoas, né? Essa é a estimativa dos brasileiros que saíram ali da Ucrânia, mas, de acordo com o Itamaraty, cerca de 400 ainda devem estar não só na Ucrânia, como também nesses países vizinhos, nessas fronteiras, como mesmo é a Polônia, né? Então essa é a primeira missão. Já na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro tinha dito, né, que vai deixar 2 aeronaves da Força Aérea Brasileira de prontidão para fazer o resgate dessas pessoas que fugiram da Ucrânia. William. Em coisas, o Brasil é do tamanho de um continente, né, Beatriz? E às vezes fica difícil para a gente cobrir tudo que acontece no Brasil. Mas em relação a essa aeronave, o KC-390 Milênio, ele que inclusive do primeiro grupo de transporte de tropa, né, a turma dos Zeus, eles fizeram no dia 22/2 o primeiro lançamento de cargas pesadas e por extração. Isso aconteceu, eles decolaram às 8h30 da manhã, horário de Brasília, da base aérea de Anápolis, e fizeram justamente esse lançamento do que eles chamam de CD de 245 quilos de carga na zona de lançamento Guapó, que fica na cidade de Goiânia. Então é uma aeronave que tem todo um lado operacional, tático e importante para o governo brasileiro. Está sendo usada agora para levar esses insumos até a região de conflito e depois com o objetivo de trazer brasileiros, né, que estão vivendo naquele local, estão precisando de ajuda. Inclusive, nós tivemos uma grande mobilização, porque o governo brasileiro vai trazer o animal de estimação daquele que está fora do país. Houve uma grande mobilização. As pessoas que estão acostumadas com esse tipo de movimento fizeram campanhas na internet para o governo brasileiro. Tragam um cachorrinho. Muitos que criticaram o governo brasileiro lá atrás, que chamaram de genocida, hoje pediram ajuda para que isso acontecesse, que fique claro isso. Muita gente que gritou, xingou e agora vai para a internet chorando, pedindo ajuda. E ok, e o governo brasileiro, sem nenhum tipo de sentimentalismo, tá agindo de forma técnica, vai lá e vai ceder apoio, ponto. Então fica aqui o registro do Esquadrão Zeus e do KC-390 Milênio, aeronave brasileira, nesse trabalho de missão humanitária. E Luca Bassani, tem detalhe, o governo brasileiro vai fazer a apresentação dessa aeronave provavelmente hoje, no momento da decolagem, em função da importância dessa aeronave para a gente, tá?
e desta campanha humanitária. Agora, Luca Bassani, o que a gente percebe em toda a Europa, pelo menos nas imagens que chegam ao Brasil, são de brasileiros que estão mobilizados, que colocaram, por exemplo, a bandeira brasileira, o pavilhão nacional no capô do carro, em cima do carro, e estão ajudando, levando alimentos, roupa, resgatando pessoas. Assim, o número de voluntários nesta ação humanitária em toda a Europa, ele é muito grande em função da necessidade de abrigar mais de 1,5 milhão de refugiados. Pois é, William, a gente vê essa mobilização não só por parte da comunidade brasileira que vive na Europa, vive no exterior, principalmente Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, a gente vê isso acontecendo bastante, mas também os próprios governos locais têm ajudado. A quantidade de dinheiro que foi já coletado nesse momento para as diversas ações humanitárias e também doações de remédios, de roupas, de alimentos, é algo realmente incrível esse momento solidário. E acredito que muitas dessas pessoas vão ser bem recebidas, apesar das limitações do espaço mesmo, né, da geografia. 1,5 milhão de pessoas em 10 dias, muitos calculam que pode chegar até 4 milhões. À medida do possível tem sido muito bem feito, e parabéns a todas as pessoas que ajudaram ou que se manifestam a favor disso, pressionando seus governos para que ajudem também os ucranianos. Lembrando que uma crise de refugiados, ela não é causada porque as pessoas querem sair de lá, que elas estão tendo problemas, querem simplesmente mudar de vida. Elas estão sendo obrigadas porque suas casas são bombardeadas, muitas pessoas perderam entes queridos, não há mais escola, não há mais trabalho, então é a única opção restante. Eu acho que é importante ter também essa empatia pelo outro que está deixando tudo à procura da sua sobrevivência simplesmente. Paulo Pozonov. Não, William, eu estava aqui observando, ouvindo vocês, né, e estava pensando, a gente ainda naquela discussão sobre a firmeza do posicionamento do Brasil e também essa ajuda que o Brasil está dando aí aos necessitados, aos refugiados, que essa é uma discussão que, como bem colocou o Marco, é uma cortina de fumaça, né, porque ela não faz sentido. Afinal de contas, a guerra à medida que a guerra avança, à medida que a guerra vai se demorando aí a ter um desfecho, ela vai obrigar não só o país a se posicionar mais firmemente, o país já está se posicionando, mas vai obrigar o presidente Jair Bolsonaro a se posicionar firmemente, como quer aí, não só a esquerda, como uma parte da direita. Eu me considero pertencente a essa parte da direita, porque aí o paralelo histórico, aquele grita, né? Que a gente teve lá na Segunda Guerra Mundial, o governo Vargas hesitou até que o governo nazista começou a bombardear os navios brasileiros, porque considerava o país inimigo por abrigar uma base americana aqui. O Putin já deu essa declaração, já disse que sanções econômicas são consideradas declarações de guerra, então como sanção também é um termo um tanto quanto vago e amplo, não demora muito, né, o lunático aí a considerar qualquer tipo de posicionamento brasileiro favorável à Ucrânia como uma declaração de guerra também. Então, por isso é importante a prudência agora e não cobrar um posicionamento firme, porque ele vai vir naturalmente. A guerra, ela empurra, né, para esse pensamento necessariamente maniqueísta. Uma hora, o Brasil, se a guerra durar muito tempo, uma hora o Brasil e o presidente da República vai ter que escolher um lado de uma forma mais firme. Atenção, rede, são 10h31. Marco Antônio nos estúdios da Jovem Pan na Avenida Paulista. Esse ponto levantado pelo Pozonov é fantástico, porque traz para nós aí outro questionamento também. Existe muita manifestação, sinalização de virtude por parte de algumas empresas. É interessante notar que hoje, enquanto a gente está fazendo aqui o jornal, existe um campo de concentração na China que, né, seleciona os uigures como o alvo, né, de massacre, de lavagem cerebral, de cerceamento de liberdades. E esse debate não existe na ONU, esse debate praticamente de direitos humanos não existe nas faculdades de direito pelo país. Então, é interessante notar 2 pesos, 2 medidas aqui, porque existe um interesse econômico muito grande no mercado chinês e na exploração econômica desse mercado. Os Estados Unidos não vetou a compra de petróleo pela Rússia. O Biden poderia ter tomado essa atitude e não tomou. Então, tem vários elementos aí que tem que ser ponderados também
Eu digo no plano econômico porque é isso que vai afetar a realidade das pessoas no dia a dia mesmo. E para isso exige-se muita cautela e muita ponderação, que foram as posturas adotadas pelo governo brasileiro, na figura do presidente Bolsonaro, desde o começo. E aqui não é só elogio, aqui, na verdade, é um convite também para a audiência com relação à nuance exercida pela mídia na hora de veicular as informações, porque existe muita distorção, muita dissonância cognitiva por parte da mídia. A gente viu, William, recentemente, despiora na boca de jornalista. Despiora o quê? O que é despiorar? Né? O que é... Agora existem várias perspectivas econômicas positivas para o país, por conta das soluções e dos encaminhamentos de Paulo Guedes, e a gente vê a mídia repercutindo isso de outra forma, sempre com um porém, sempre com um mas. Tá indo bem, mas as coisas estão melhorando, mas. Então, fica muito difícil manter credibilidade esses órgãos de comunicação quando você percebe que eles querem manipular a mensagem, ao invés de simplesmente transmiti-la.